Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, como vocês estão? Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada de eventos no mercado de tecnologia. Agora começa a temporada dos eventos das Big Techs e ao longo desse episódio a gente também vai falar sobre a carta polêmica que os grandes nomes da tecnologia assinaram para fazer uma pausa nas pesquisas de inteligência artificial por 6 meses. Startse Tech. Bom, então para começar esse assunto, vamos falar um pouquinho dos eventos de tecnologia. Acho que agora começa a fase mais esperada de quem trabalha com tecnologia, para ver o que essas grandes empresas de tecnologia vão lançar para os próximos anos, né? Normalmente esses são os eventos que nascem ou que eles apresentam as novas tecnologias. Assim, normalmente quem vai usar isso já normalmente são as startups ou assim, novos projetos ou é alguma coisa relacionada à inovação, porque normalmente quando eles lançam isso tem muita coisa que eles falam que são melhorias, algumas coisas são, é uma melhoria de algo que já é existente, e tem também as coisas que saem assim, que são muito novidade. Tem muita coisa que parece que acabou de sair do laboratório deles, né? Mas pra quem trabalha com tecnologia é essencial entender, e pra você que tá ouvindo a gente, é legal pra você estar antenado. Por quê? Porque como o Gustavo falou, dos próximos anos, assim, tem tecnologias que aparecem hoje e vão dar resultado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas nesse momento tem um quesinho de especial que vai ser o primeiro evento pós-revolução IA, né? Eu estou esperando grandes coisas, inclusive da Apple, principalmente da Apple, porque a Apple tá quieta demais, isso é assustador, ela normalmente não fica tão quieta assim, e, desde que o ChatGPT apareceu, todo mundo tenta o seu, fala, quero integrar, eu também tenho, quero fazer igual, já tive, muito legal, ou é ruim, e a Apple tá quieta, né? A gente não ouve nada deles. Eu acho que essa é a principal expectativa, né? Porque depois dessa revolução de IA que a gente vem vivendo nos últimos 4 meses, vão ser os primeiros eventos onde Microsoft provavelmente vai falar mais sobre o tal do Copilot que eles lançaram. Eles vão passar o rolo compressor, né? Não tem nem o que falar, né? Vai ser difícil assim, né? Não tem nem dúvida. Vai ser o primeiro evento do Google falando muito provavelmente sobre IA aplicado na prática. Todos os eventos deles do Google, eles já falavam sobre inteligência artificial, mas acho que agora eles vão trazer uma pegada muito mais prática, né? O problema é que o Google tá naquela do que... Tudo bem, a Microsoft, todo mundo sabe que eles provavelmente vão tratorar. É o que é esperado. Então, assim, eles já estão comprando... Eles já acham que a Microsoft comprou o maior rolo compressor que existia no mundo pra passar... Tudo bem, esse é o esperado. O Google é aquela coisa. Quem tá pra reagir, quem tá com a bola de reaja é o Google. Então, assim, a Microsoft vai deixar a inércia levar e o Google tá naquela expectativa de, putz, e agora? Né? Preciso lutar. Tem que ser, né? Ou senão eles não podem cair nos erros que eles cometeram até agora. Eu acho que vai ter uma versão melhor do Bard, eles vão mostrar ele. Talvez eles aprenderam bastante, espero que eles tenham aprendido bastante coisas com esse beta exclusivamente lá fechado deles, né? Isso saia coisas melhores, a gente já veja uma evolução grande. E talvez, se eu fosse eles, eu ia tentar já integrar com as plataformas deles de produtividade lá, o Google Docs em geral, ou trazer alguma coisa nova, porque assim, o Gustavo falou, né? Sempre foi esperado do Google, né? O Google sempre teve essa liderança, né? Em inteligência artificial. E nesse caos que foi gerado ali pela OpenAI, eles ficaram meio que perdidos. E acho que espera-se uma resposta mais efetiva e mais prática do dia a dia, né? Depois da última que eles tiveram lá, que a IA deles lá... eu não lembro, foi o Bard que ele mostrou. Foi o Bard que ele mostrou o negócio. Talvez, assim, não estou dizendo. Quem sabe eles vão até ser um pouco mais conservadores. Falar, olha o Bard aqui. Olha, integrou com o Gmail. Talvez eles vão ser mais... Pode ser, não sei, né? O Google, pra mim, é aquela coisa extremamente vambora, vamos tentar. Eles estão diferentes disso hoje em dia, né? Não sei se eles vão entrar nesse evento deles agora um pouco mais, né? Calmos, né? Uma coisa que eu acho que vai acontecer, e aí isso vem de alguns sinais que, enfim, lendo em vários lugares eu fui pegando, o CEO do Google, ele deu uma entrevista recentemente falando que uma das coisas que eles já perceberam com esse teste do Bard
é que ao invés deles usarem um modelo de inteligência artificial, que era o Lambda, que é a versão que eles estão usando hoje no Bard, eles vão usar um outro modelo que chama Palm, que parece ter resultados muito melhores. A gente já falou um pouco aqui sobre a comparação de ChatGPT e Bard, que o Bard estava bem aquém ali do que o próprio ChatGPT estava fazendo. Então acho que esse é um anúncio importante, né? Se eles realmente fizerem essa mudança, acho que dá um sinal para o mercado, principalmente para os investidores, de que o Google segue naquela pegada de lançar, talvez não seja a melhor solução, mas aprender e melhorar. Se isso acontecer, eu acho que é uma primeira vitória que o Google tem nessa briga. Não que ele bata na Microsoft ainda, mas pelo menos ele se mostra vivo na guerra. Eu acho que tira um pouco da pressão das costas dele, porque, cara, eles estão muito de costa no muro, assim, tem que resolver. E outra, a gente já falou no episódio, mas só pra resumir, tem gente que chama o ChatGPT e similares, chama de chatbot, né? Só que eu até falo, né, chatbot é você diminuir demais uma coisa que, assim, de chatbot ele não tem nada, né? É uma IA generativa. Só que quando você vê o Bard, foi o que a gente falou muito no episódio, essa IA que é o motor dele, tem toda a cara de chatbot mesmo. Ele parece muito um chatbot. E eu acho que essa é uma grande expectativa que pelo menos eu construí ao longo desses dias pesquisando um pouco sobre Google, que eu acho que se eles forem por essa direção, mostra um sinal bacana para o mercado. Eu acho que acalma a coisa e eles vão ter pelo menos tranquilidade para conseguir desenvolver os produtos deles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que eu tenho uma expectativa muito grande com o Google, tenho uma expectativa gigante com o Microsoft, porque eles lançaram o Copilot, mas ninguém conseguiu pegar ainda, por enquanto estava só no vídeo de apresentação, acho que isso é importante. E o vídeo de apresentação mostra ele cria uma apresentação no Word, né? Ele usa ali partes de informações coletadas de uma reunião e ele monta algo parecido como uma pauta, né? Um resumo da reunião. Eu não lembro de ter aparecido o Excel. Eu acho que a hora que mostrar no Excel, eu acho que assim, os prédios comerciais do mundo inteiro vão tremer, tá? Teve um dos vídeos de apresentação, tem um trecho curtinho mostrando o Excel e ele gerando análises em cima de uma base de dados no Excel e gerando gráficos. Então, tem uma expectativa gigantesca de como é que isso acelera a produtividade de fato, né? Power BI. Assim, onde você for, pode ter outras ferramentas, mas assim, em algum ponto do seu data mart, ou do seu data warehouse, o que quer que seja, alguém, no mínimo, tem uma licença grátis olhando os dados com Power BI. E hoje, tem muita gente que não entende o básico de como olhar os dados, assim, eu não conheço SQL, ou eu não sou desse mundo. Ali eu tenho conhecimento de tabela dinâmica, mas no Power BI eu sinto que eu uso pouco a ferramenta. Eu vejo que assim, a hora que eles falarem, não, tá aqui, ó, só escreve o que você quer. Pela apresentação vai nessa linha. Então, acho que a grande expectativa com relação ao evento da Microsoft é, de fato, a pergunta que todo mundo está se fazendo, que é quando isso vai estar na mão do consumidor final? Quando que a gente vai poder testar isso na prática? Faz tempo que a gente não fica tão animado para ver alguma coisa vindo da sede da Microsoft, né? Lançamos o Windows novo, todo mundo tá. Agora, nossa, tá mostrem logo, por favor, estamos... Pelo amor de Deus, a gente precisa ver isso acontecendo. Exatamente. Acho que essa é uma grande expectativa para a Microsoft. E com relação à Apple, eu compartilho do seu sentimento, Marcelo. É o seguinte, a Apple tá muito quieta em muitas coisas. Chega a não ser... É anormal. A Apple já é meio low profile, mas não tão low, né? Ela parece que ela tá rodando em outro mundo, né? Existe toda a briga ali, os caras estão se mordendo por causa de ChatGPT e a Apple tá lá, iPhone, o Apple Watch vende bem, vocês viram aqui que tem um novo? Aí todo mundo, e aí Apple, né? E eu acho que tem duas grandes expectativas pro evento da Apple, né? Eu acho que a primeira delas é com relação a essa história de inteligência artificial. Não é possível que eles vão ficar de fora dessa briga. E tem um sinal muito fraco, mas que me acendeu uma luzinha aqui para ficar de olho, que é o seguinte. Em dezembro de 22, eles publicaram um artigo sobre como usar modelos de IA generativa, e eles pegaram como exemplo o Stable Diffusion, que é uma IA que gera imagens, rodando de forma offline dentro de um Mac. A gente já teve episódio aqui, acho que o episódio de estreia do Startse Tech foi sobre os processadores da Apple que tem
um módulo ali de processamento. Neural Engine, para quem não lembra ou não conhece. Que processa inteligência artificial direto na máquina. E eles eles publicaram esse artigo em dezembro do ano passado com 2 vieses. Um de que você pode rodar isso de forma local e offline, ou seja, você não precisa estar conectado na internet para fazer isso. E com um segundo viés, que é o viés de privacidade, que a Apple vem martelando muito forte nesse assunto, que é, cara, ChatGPT é muito legal, mas você não sabe quem está usando o seu dado, como eles estão usando, para que eles estão usando. Então a Apple veio com um viés de, cara, roda aqui dentro da minha máquina, né, do meu hardware, que você vai ter privacidade e você vai poder rodar isso sem ter uma conexão com a internet. Então, isso me dá um sinal de que eles estão matutando alguma coisa nessa área de inteligência artificial. Não acredito que a Apple vai aparecer com, olha só, iPhone novo, iPad mini novo, não vai ser. Assim, não só, né? Acho que isso vai aparecer. É normal, a Apple lança, né? Mas assim, que vai ficar na base de iPhone novo, não. Acho muito difícil, porque se eles continuarem nisso, aí realmente eles estão fadados a perder. Não que a Apple, nossa, 2 dias depois a Apple vai ser que nem os bancos aí, né? A Apple fale, fecha e acabou. Não, mas assim, perde relevância, né? Sem dúvida. A única coisa mais nova que eu vi é que finalmente o cartão de crédito da Apple vai sair. Que vai ser os pagamentos. Mas, cara, assim, não é o que a gente espera da Apple, né? Não só, né? Eu acho que tem essa grande expectativa com relação ao que eles vão fazer de inteligência artificial. Acho pouco provável que eles vão criar o modelo de linguagem natural deles. Não, eu acho que não. Mas eu acho que eles vão se aproveitar disso como plataforma de execução, que não importa o que você está rodando, eu garanto a privacidade e eu consigo processar isso muito melhor do que todo mundo. Esse é meu chute aqui, se eu tivesse que cravar o que eu acho que pode acontecer. Assim, é engraçado, né? A gente tem de quem mostrou muito, a gente tem muita expectativa, mas a Apple tá naquela de curiosidade de falando, tá, a gente sabe que você não é assim, né? Por mais que você seja low profile, você vai vir com alguma coisa que vai virar de ponta cabeça, né? Vamos ver se eles ainda têm isso, né? Espero, né? Torço pra isso. Espero que sim. E eu acho que a segunda grande expectativa com relação ao evento da Apple é que há muito tempo se fala do equipamento de realidade virtual que a Apple estaria trabalhando há muito tempo, né? Então, há rumores no mercado de tecnologia que este evento vai ser o evento que eles vão fazer esse lançamento, até porque é o primeiro evento que vai ser presencial depois da pandemia, né? Exato. E assim, me parece, eu posso estar aqui, né, vai falar assim, né, você que está avaliando coisa demais onde não existe, mas assim, se você vê as últimas mudanças que a Apple fez, ela foi lá e lançou o cartão de crédito dela. Ela lançou uma linha de processadores dela. Ela está investindo muito em segurança. Ela está investindo muito em processamento local de inteligência artificial. O Apple Watch, do jeito que ele está indo, daqui a pouco ele vai virar um dos maiores sensores médicos, não médico, que você pode comprar. Ele mede tudo. De açúcar no sangue, bater pressão, se você bater o carro. É aquela coisa, a gente não consegue às vezes ligar os pontos porque falta informação. E aí você não chega na conclusão. Mas dá a impressão, pode ser que não seja nesse evento, a gente tá com uma expectativa muito grande, pode até ser que não seja, mas dá a impressão que eles estão arrumando a base eles estão, né, eles estão criando o ambiente da onde vai surgir a grande inovação. Pode ser. É uma aposta. Ninguém vai criticar, dizer em algum lugar assim, o Marcelo inventou que a Apple ia fazer. Não, assim, parece. Eu acho que isso entra num ponto muito legal que a gente sempre fala aqui no Status Tech, que o objetivo não é necessariamente prever o futuro, mas identificar os sinais do que está acontecendo para a gente poder pensar em cenários prováveis e tentar construir soluções ou aproveitar esse momento de quando a coisa acontecer antes disso chegar na maioria, né? Então, me parece que tem um sinal aí, não está super claro, mas de que eles estão construindo alguma coisa muito baseada em conectar o mundo físico com o digital, né? Tanto que falavam muito de carro da Apple, não sei o que, assim, eu achava sempre muito estranho. Eu não acho que a Apple iria muito pra isso, assim, mas a parte do Apple Watch é o que chama muita atenção. Porque o Apple Watch são os wearables, foi legal, bacana, mas nunca
Nunca foi algo que saiu do relógio, é um relógio muito caro que dura 3 anos e te mostra a notificação, né? Durante muito isso, nunca foi nada além disso. A Apple falou, pô, e se eu transformar ele num grande sensor médico, pra ele ser algo que faz sentido estar ligado ao seu corpo, 24 horas por dia? Interessante. Foi a primeira vez que eu vi que vale a pena, às vezes, você até dormir com o relógio, nem tire ele. Aí sai um pouco da coisa de ser... Ele transcendeu o que é ser só marcar as horas ou mostrar a notificação. E como o Gustavo falou, é importante, porque se você está acompanhando isso, vendo como essas empresas estão trabalhando, você pode imitar o caminho deles. Sempre é interessante ver a forma como eles trabalham, né? Serve, né? Pra todo mundo, né? Sem dúvida. Eu acho que tem 2 aprendizados. Um é a forma como eles trabalham, e eu acho que isso pode gerar insights de como é que você transforma a tua empresa ou a empresa que você trabalha através desses insights, mas também te dá acesso a saber o que vai mudar, não antes, você vai saber junto com todo mundo, mas talvez você esteja mais preparado para aplicar essas mudanças uma vez que você já leu esses sinais. Então você acaba tendo uma velocidade de entrada no mercado maior do que a tua concorrência. Se eles soltarem uma bomba e a gente acertou, e daqui a pouco vier um negócio assim que pegar todo mundo de surpresa, aí alguém falar, graças aos processadores novos que usam Neural Engine, aí confirmou exatamente o que a gente tem falado. De hipótese, porque eles prepararam a base pra virar a coisa, pra eles fazerem o que eles gostam, que é botar todo mundo pra correr atrás deles. Vamos ver se é isso, né? E acho que a grande sacada é tentar pegar isso logo no começo, por isso é importante participar desses eventos, acompanhar, enfim, ficar bastante de olho no que vai acontecer. Veja pelo Twitter, se você não quiser assistir, não tiver tempo, normalmente tem especialistas que cobrem praticamente em real time no Twitter, tá? Sim. Acho que tem também as transmissões online, sempre dá para assistir, mas presencialmente, normalmente, você captura muito mais. Então, para fazer um resumo de quais são os principais eventos que a gente tem acontecendo até o meio do ano. Então, a gente tem agora no final de abril a RSA Conference, que é uma conferência de segurança da informação, que é um assunto que quanto mais digital a gente fica, mais cuidado a gente tem que ter. E sim, se você não sabe, você usa RSA basicamente quase todo dia. Todos os tokens de autenticação, onde você loga em todos os sistemas, como os sistemas se interconectam e como eles conversam, onde você garante a segurança, usa um pedaço ou um algoritmo da RSA. Então essa é uma conferência extremamente importante para saber as tendências de cibersegurança. Depois vem a Google I.O., que aí é o principal evento do Google, ali no começo de maio. Logo na sequência, no fim de maio, tem o Microsoft Build, que aí é o evento da Microsoft que está com uma expectativa gigantesca. Já vou comprar pipoca, né, para assistir. E no começo de junho tem o evento da Apple, o WWDC, que também é extremamente importante, é um dos maiores eventos de tecnologia, vale a pena ficar de olho. Então, resumindo, todos esses eventos eles acontecem na costa leste americana, a maioria ali no Vale do Silício, exceto o da Microsoft, que acontece em Seattle, sede da Microsoft. Mas estar no Vale do Silício nos próximos meses é importante. Vai ter muita coisa acontecendo lá, como sempre tem, mas principalmente no mercado de tecnologia. Engraçado. Não deixa, né? Todo mundo fala, tá migrando de lá pra cá, grandes hubs. Continua. Vale do Silício não perde a relevância nunca. Ele não perde a relevância de forma alguma, né? Mas tem uma coisa muito engraçada, né? Uma pergunta agora que fica legal, bacana, mas isso não vai sofrer nenhum impacto da tal carta do fim do mundo das IAs aí, que as grandes mentes pediram para dar uma freada no desenvolvimento? Cara, esse é um assunto importante, assim, porque na última semana, se eu não me engano, foi quando saiu essa carta que vamos tentar contextualizar todo mundo. Para quem não sabe, na última semana saiu uma carta onde os principais nomes de tecnologia e da academia escreveram... E o Elon Musk, obviamente. Escreveram pedindo uma pausa no desenvolvimento de inteligências artificiais mais potentes que o GPT-4, tá?
só para vocês terem uma ideia de quem são as pessoas que assinaram essa carta fazendo esse pedido. Primeiro lugar, Elon Musk. Segundo lugar, Steve Wozniak, o par ali do Steve Jobs, fundador da Apple. Tem uma série de outros pesquisadores, mas os principais nomes que saíram foram esses dois, que já abrem o olho de todo mundo. E acho que a pergunta que fica na minha cabeça, Marcelo, são duas, né? Uma, o quanto isso vai impactar esses eventos de lançamento? Será que essa carta vai mudar alguma coisa na agenda dos eventos? E a segunda esse pedido ele é legítimo por uma preocupação com a evolução disso e o descontrole? Ou tem alguma coisa por trás? Vou fazer um paralelo um tanto quanto sinistro, mas a gente já viu uma coisa dessa na história, né? Os físicos envolvidos no projeto Manhattan que geraram a bomba nuclear escreveram uma carta pedindo pro presidente americano nunca usar ela e não desenvolver mais nenhuma arma. Cara, se isso não freou a bomba nuclear, imagina a IA. Não adianta, cara. Assim, eu entendo que eles têm uma preocupação, mas esse tipo de coisa fica naquela de, pô, legal, entendo a preocupação de vocês, mas não dá. Eu sinto que é muito difícil parar a roda agora. A preocupação que eu fico, ou talvez o questionamento que eu fico será que o Steve Wozniak é um cara um pouco mais sensato? Ele não se envolve tanto em polêmicas, então dá pra dar uma colher de chá pra ele. Mas o Elon Musk costuma ser um cara meio... Ele gosta de causar um pouco dessa bagunça para depois entrar com alguma coisa ou para construir alguma coisa e dominar algum mercado. Então, ele... a dúvida... mas ele é crítico de... A gente pode dizer, ele é crítico de IA faz muito tempo, né? Tanto que ele quer... Como é que é o nome daquele negócio que ele quer fazer? É o Neuralink? Que ele quer fazer um negócio que ele implanta no teu cérebro para impedir que uma IA tome conta de você. Ele já tá fazendo... Ele já é crítico disso faz muito tempo. E ao mesmo tempo, ele bota dinheiro na OpenAI. E aí ele fala pra fazer a carta. Daqui a pouco ele aparece num call usando um modulador de voz que simula a voz de qualquer pessoa, baseado em IA. Então assim, o Elon Musk às vezes eu fico na dúvida de quanto ele escreve e dá risada de nós por trás, né? Não, eu vou assinar a carta aqui e ele deve assinar rindo, né? O Wozniak, sim, assim, ele é crítico de muita coisa, às vezes ele critica a Apple, critica... Só que eles estão com o maior pedido que eu vejo deles ali é que, por causa da fake news, por causa de não sei o quê, por causa dos empregos. E eu também não sei o quanto essa carta não foi motivada por uma demonização que tá aparecendo não só da mídia. A mídia tradicional, ela tá noticiando sobre as IAs. Eu vejo que a coisa que mais apareceu foi recentemente que eles fizeram o Papa... vestindo lá o jaco estiloso dele lá, que eu achei sensacional, não sei nem por que as pessoas se doeram tanto, né? E eu vi que isso aí saiu muito na grande mídia. E tem muito influencer. Você entra no YouTube hoje, tem gente que a profissão é falar mal de IA, né? É a cara de susto no vídeo, né? Na capa do vídeo, na thumbnail, e a cara de susto o GPT é mal? O GPT ameaça a sua vida? 4 coisas que o GPT é perigoso. Aí você fala, cara, assim... Foi isso. Foi isso que levou essas pessoas a terem essa preocupação? É até um pouco difícil de entender, né? Eu acho que tem uma questão que, enfim... Isso tem que ser tratado com toda nova tecnologia, que é entender os limites... éticos e qual é a regulação que a gente vai ter em cima de qualquer nova tecnologia. Isso acontece para inteligência artificial, mas vai acontecer para metaverso, deveria acontecer para todas as outras tecnologias que a gente está criando. O fato a regulação normalmente é muito mais lenta do que o desenvolvimento da tecnologia. Então, eu não sei se o questionamento, se a provocação deveria ser puxa o freio de mão do desenvolvimento tecnológico para a gente poder conseguir construir a legislação, ou se a gente deveria acelerar a legislação deveria ser construída numa velocidade tão parecida quanto a inovação tecnológica, sabe? Eu acredito que, cara, frear o progresso a não ser que seja danoso, que nem por isso que eu usei, foi exatamente por isso que eu usei o exemplo do projeto Manhattan para abrir a discussão, né? Tem que tomar cuidado, assim, eu acho que a gente tá muito numa era pós-pandemia, o mundo mudou muito, as coisas estão muito diferentes, os governos estão muito diferentes. Eu vejo muito as pessoas pedindo pros governos
interagir muito com isso. Tipo, tem que não pode isso aqui, proíbe aquilo ali, ele faz legislação aqui. É aquela coisa. A tecnologia ela vai evoluir, não adianta. Quanto mais você tentar espremer a mão, aí eu acho que é pior. Porque eu lembro do biohacking. Biohacking é um negócio que há uns anos atrás bombou. Era o cara que fazia o negócio do CRISPR. CRISPR é uma forma de edição genética. Aí eu lembro que os governos falaram, não pode, porque isso é uma questão ética. Aí tá bom, virou coisa de fundo de quintal, ficou pior. Aí os caras começavam a soltar, mexer em planta, que o cara podia criar uma planta alterada geneticamente, pegar a semente e jogar no meio do mato e ninguém nem saber o que acontece, né? Às vezes eu acredito que é bom deixar as claras que pelo menos nós estamos vendo o que tá acontecendo, né? E o público tem que, eu acho que quem usa, os próprios usuários, as empresas, tem que botar um freio nisso, reclamar, bater... Hoje tem canal pra fazer isso, antigamente não existia. Eu sinto que isso vazou a IA do Facebook, acho que coisa de 2 semanas atrás. Vazou a IA dela, vazou. E você consegue baixar os modelos da internet hoje em dia. O que é o modelo, gente? Por exemplo, a IA ela precisa de treinamento. Então, existem sites onde você consegue pegar as bases de dados para simplificar. Aí você pluga a IA nele e pronto, você tem tipo um chat GPT novo. Quanto mais eles vão tentar legislar e segurar e dizer que não pode, eu acho que empurra cada vez mais para a ilegalidade. Pelo menos é a minha visão da coisa, né? Eu acho que a grande preocupação, e aí tirando esse lado mais obscuro de quais são os motivos do Elon Musk e das pessoas que assinaram essa carta, é o seguinte: ao invés da gente tentar frear a evolução tecnológica, talvez a gente deva acelerar a discussão de legislação, de regulação. É melhor você ter mais gente discutindo a regulação do que você criar a ilusão de que essa pausa vai ser respeitada por todo mundo. Porque quem é sério vai respeitar a pausa. Quem não é, quem está usando isso para o outro lado, não vai parar. Não vai ser uma carta que vai prevenir o uso disso. Então... Não, é muito bonito, é muito cívico, assim, né? Muito, muito altruísta da parte deles, pelo prol da humanidade. Cara, sinceramente, eu garanto que quem são os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento disso estão assim, tá, legal, bacana. E continuando aqui não vai parar, né? Não adianta. Acho pouco provável, ainda mais por conta de todos os investimentos que foram feitos. A Microsoft botou 10 bilhões de dólares na OpenAI. Não, e é pior, sabe o que acontece? Aí a gente não vai ter mais um chat GPT 6, por exemplo, eles não vão lançar. A coisa vai rolar agora, vai ser de empresa para empresa. E assim, você tá com medo do chat GPT? Deixa eu te contar uma coisa. O TikTok que você tanto ama e acha legal e usa em videozinho, aquela IA, ela é feita pra te viciar. Você reclama, você não gosta da IA? Por exemplo, quando você chega numa loja online e ela te recomenda, olha, quem comprou esse produto também levou isso daqui, é outra IA que tá te analisando. Então assim, você tá preocupado com o chat GPT? Desculpa, você tem IAs que são feitas pra te enganar, pra te viciar, Pô, é triste isso, cara. Então assim... Tem que adiantar o processo de responsabilidade sobre o desenvolvimento. Sem dúvida. Por exemplo, o chat GPT, ele pode falar... A galera hackeia e ele fala coisas que não é legal. E eu bato de novo. E o TikTok? Que tem gente que eu conheço que passa horas e horas e horas e horas. Cara, às vezes eu falo, o que a gente vai ter no futuro? Vai ter o cara que é viciado em substância química e o cara que é viciado em videozinho de 30 segundos? Mas não é tão ruim assim. Cara, pega pessoas, principalmente jovens e adolescentes, cara, eles passam horas, não é 10 minutos, eles passam horas postando e consumindo vídeo da plataforma, que ela entende o seu comportamento e ela te dá mais do mesmo. Quem entende um pouco da parte de comportamental, ele tá o tempo todo estimulando o teu cérebro naquela área da recompensa. Cara, o que faz isso? Cigarro, álcool, drogas... Aí você vai falar assim, o chat GPT é ruim? Poxa, gente, a gente tá exposto a IA já faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Eu acho que a grande diferença é que agora a gente tem uma interação muito mais direta com a inteligência artificial, que foi um pouco das discussões que a gente teve de por que o chat GPT ganhou a relevância que ganhou. Sim. A gente tem um episódio inteiro sobre esse assunto. E a gente tem leis que falam isso, por exemplo, mas processar o dado fora do... A LGPD já prevê isso. A GDPR também prevê isso. Por exemplo, você não pode processar o dado... então a gente não pode processar o dado da pessoa em outro lugar? Tudo bem, a gente já tem lei. Né? Então eu acho que agora essa discussão de ética na inteligência artificial ela é extremamente importante. A regulação precisa acelerar, sem dúvida alguma, porque segurar o desenvolvimento vai ser pouquíssimo efetivo. O que eu acho que teve uma
uma repercussão boa dessa carta é o seguinte: o assunto ética entrou em voga. Né? Ele entrou na pauta. Ele não estava tão em pauta. Estava todo mundo discutindo como é que você usa inteligência artificial, uma série de coisas, mas a pauta da discussão ética, ela acontecia em fóruns muito pequenos. Então, talvez, e aí eu estou especulando aqui, o objetivo da carta não foi fazer a pausa em si, mas foi criar um barulho, talvez criar um clickbait, se eu puder simplificar muito isso aqui, para que esse assunto volte à pauta. Vide nós aqui conversando sobre esse assunto de ética na inteligência artificial. Porque tem que ser rápido e com um approach diferente. Tudo que vem para proibir, eu acho que tem que ter uma legislação que coloque, por exemplo, havendo crimes, tem que haver punição. Né? É como funciona a lei. A lei não te diz que nada é proibido, ela só te diz que se você fizer tal coisa, você paga por isso. Porque senão, por exemplo, tem casos horríveis que envolvem, por exemplo, a parte biológica da coisa, que nem todos os países assinaram uma carta banindo clonagem. Aí vem um país tem países na Ásia que falam o seguinte: aqui a gente não proíbe nada, pode vir desenvolver aqui. E os caras estão fazendo, e acabou. E ninguém pode falar nada. Tem até sobre esteroides. Tem um caso que apareceu até no documentário. Que não pode usar aqui nos Estados Unidos. Aí o cara migrou para um país também asiático, onde não tem legislação. E os caras fazem o diabo lá. Então assim, tá vendo? Às vezes só proibir, falar não pode. Cara, você empurra a coisa pra ilegalidade. E assim, a gente já reparou que, por exemplo, o negócio do Papa enganou um monte de gente. Teve gente que levou a sério. Teve a maioria das pessoas falando, tá aqui estilo, hein, não sei o quê. Cara, se ele faz isso, por que ele não vai, por exemplo, pegar um presidente de algum país fazendo alguma declaração terrível aí, né? Assim, vai ter ilegalidade, não tem gente, tudo tem ilegalidade, né? Que vai falar, mas não dá pra usar IA. Cara, o dinheiro é usado pra coisa boa e pra coisa ruim, mas o dinheiro não te pede pra você usar ele, você usa do jeito que você acha que você deve, né? Sim. Por isso que precisa ter uma legislação, precisa ter algo, né? Precisa para poder controlar um pouco disso. Eu acho que a grande crítica é a velocidade que a legislação avança. Precisa andar mais rápido, né? Acho que esse é o grande ponto. Mas acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que talvez o resultado da carta não seja a paralisação, mas em si trazer o assunto para que seja discutido, e isso já é benéfico no fim do dia. Tem uma palavra, não sei até se tem uma tradução boa para isso, mas gerou... Desculpe o inglesismo, mas assim, gerou o awareness, né? Agora as pessoas estão aware do problema, ou seja, elas estão cientes do problema. E elas podem discutir. Sei lá. Gente, talvez isso seja meio problemático mesmo, né? Sem dúvida. Então acho que pra gente resumir um pouco desse episódio e tentar deixar bem claro o que a gente tá imaginando. Abriu agora a temporada de eventos. Tem muita coisa para acontecer, expectativas altíssimas com lançamentos da Apple, principalmente em VR e alguma coisa de inteligência artificial. Google, a gente precisa descobrir o que eles vão fazer com o Bard, talvez a gente descubra nesse evento, então vale ficar de olho. E Microsoft, a grande expectativa é quando é que a gente vai conseguir colocar a mão no Copilot e usar isso. E por fim, essa carta pedindo a paralisação das pesquisas e lançamento de inteligências artificiais talvez não tenha o resultado da paralisação, mas com certeza teve o resultado de trazer a discussão de ética na inteligência artificial para a pauta, e aí quanto mais gente discutindo isso, muito melhor vai ser o resultado que a gente vai ter sobre esse assunto. E ficamos por aqui, terminamos mais um episódio do Startse Tech. Não esquece de seguir no agregador que você está ouvindo a gente para receber as notificações dos próximos episódios. E até uma próxima. Alô, um abraço.